A terceira matriarca. A lenda. Portador da cesta de cargas. James Sams. Peso da verdade senta em sua tenda, olhando para as paredes de barro feitas de lama e folhas. Os ramos de apoio de seu alojamento circular foram feitos de bétula. Aqui e ali, um pedaço de casca branca desgarrada captava o reflexo da face da avó-lua, enquanto a luz se filtrava através do buraco de fumaça no centro do telhado abobadado da tenda. Nessa noite quente, ela não tinha necessidade de uma fogueira e estava satisfeita em sentar-se em silêncio. Era confortante saber que ela poderia recorrer à medicina da bétula para descobrir a verdade que procurava, aqui na quietude de seu lar. O espírito da coruja nevada estava com ela nessa noite, enquanto ela tinha que tomar uma decisão sobre a justiça. Uma das peças fantasmagóricas, brancas, de casca de vidoeiro parecia refletir a imagem da coruja, através do espaço circular de sua cabana. Peso da verdade foi confortada pela medicina da coruja nevada, de eliminar mentiras e decepção. A coruja era uma guardiã da sabedoria. Seu espírito a acompanhou desde os primeiros dias de sua caminhada pela terra, ganhando sua confiança e amizade através das provações, desafios e tribulações que haviam compartilhado. No sono deste verão, durante a lua cheia, Peso da verdade foi confrontada com uma situação que testaria todas as suas habilidades para que a justiça fosse encontrada. Duas mulheres da tribo haviam chegado a Peso da verdade há 5 sóis para pedir um julgamento. Água Corrente havia acusado o Ganso Azul de ter pegado mais do que sua parcela da loja comunitária de alimento. Ganso Azul tinha acusado Água Corrente de ser curiosa, de passar rumores e de não manter seus olhos e orelhas fora do espaço sagrado do outro. Peso da verdade tinha passado os 4 sóis e sonos necessários para fumar a situação. No nascimento do avô Sol, a mãe do clã emitiria sua decisão na frente do conselho tribal. Para ver além das ilusões, cheias de fumaça dessa situação difícil, Peso da verdade havia se aproximado da direção leste na aurora do primeiro sol de seu processo decisório. Ela havia oferecido seu cachimbo ao avô Sol e pedira clareza e iluminação espiritual. Depois, ela lhe agradeceu pelo dom de ver e sentir o que o vento leste a mandaria, fazendo isso antes que a verdadeira mensagem chegasse, abrindo espaço para aquela mensagem em seu coração. Em seguida, ela carregou seu cachimbo e sentou-se em quietude para fumar os espíritos de cada relação que tinham sido convidados a entrar no tabaco. Com cada sopro, sentiu que a medicina e as forças dos espíritos do oeste entraram em seu corpo. A fumaça do cachimbo flutuava em direção à nação do céu, criando uma agitação no vento do leste, trazendo a clareza que ela buscava. Vento do leste lembrou-lhe que quando a clareza era buscada com amor incondicional, a luz do avô Sol iluminaria a capacidade do buscador
de abraçar a visão expansiva sem preconceitos. Quando a manta roxa de flor de sálvia do céu noturno se instalou em toda a nação do céu, naquele primeiro sono foi dado mais iluminação a peso da verdade. Enquanto observava a tigela da medicina estelar, mais tarde, durante seu tempo de sono, seus sonhos foram cheios, com mais visões e fatos sobre ganso azul e água corrente. Durante o amanhecer do próximo sol, ela repetiu seu ritual, convidando os espíritos do sul a mostrar-lhe no que ela poderia confiar sobre a situação das mulheres envolvidas. Naquela noite, novamente, ela observou o céu noturno por presságios e sinais. Seus sonhos lhe falaram das lições de inocência e humildade que precisavam ser aprendidas neste assunto. Quando o amanhecer chegou no terceiro sol, Peso da Verdade levou seu cachimbo para o cume da montanha sagrada, repetindo sua cerimônia de chamado do espírito. Desta vez, ela chamou o vento oeste, pedindo a força para ir dentro e buscar as respostas que trariam uma compreensão mais completa dos presságios que ela tinha visto e as mensagens que ela tinha recebido. O vento oeste foi convidado a mostrar a Peso da Verdade como sua decisão afetaria o futuro das duas mulheres, a sua tribo e as gerações por nascer e ainda por vir. Na noite que se seguiu, Peso da Verdade recebeu novamente as respostas que buscava durante a observação do céu noturno e seus sonhos no sono. A quarta madrugada trouxe a cerimônia de chamado do espírito do vento norte, e Peso da Verdade ficou em pé à beira do cume da montanha sagrada. O pedido foi recebido e enviado ao grande mistério, enquanto ela acrescentava seus agradecimentos pela sabedoria ainda por vir. Peso da Verdade pediu para vir a cura a todos os interessados, e que a bondade da lei divina encontrada nesta situação enriqueceria a vida de todos os observadores. Então ela agradeceu pela oportunidade e que essa situação lhe proporcionou para desenvolver suas próprias habilidades de aceitar a verdade em si mesma e nos outros. Peso da Verdade sentou-se em sua tenda, refletindo sobre os sinais que ela tinha encontrado na tigela da medicina estelar no céu noturno esta noite, e todas as mensagens dos últimos 4 sóis. E dormiu. Chamou o espírito da coruja nevada, que guardou a direção acima de seu espaço sagrado, e pediu que seu espírito se manifestasse no alojamento. Então ela chamou a Doninha, que guardou a direção abaixo de seu espaço sagrado. Por fim, ela chamou o Corvo, o guardião da lei divina, que era o protetor da direção interna de seu coração. Na quietude, com a visão noturna que ela encontrou sentada na escuridão, com os olhos bem abertos, e esperou. Ela viu um espírito sair para pousar no galho que se estendia para fora das paredes de barro. Vários ramos foram construídos nas paredes de barro da tenda, criando ganchos para pendurar itens domésticos. Peneiras, bolsas de alimentos secos e pacotes de medicamentos. Coruja apanhou um ramo vazio, saudou com uma saudação e depois esperou que os outros espíritos totens chegassem.
Doninha tomou seu lugar em cima de um toco que a mãe do clã usou como uma mesa e silenciosamente a cumprimentou com um aceno de cabeça. O espírito do corvo entrou no buraco de fumaça no topo da tenda, pousando em um ramo da casa da coruja nevada. O corvo gritou uma saudação, sinalizando que os 4 amigos estavam todos presentes e prontos para começar o concílio. Peso da Verdade era grata aos espíritos de Totem que vinham ajudá-la em fazer sua decisão final a respeito de Água Corrente e Ganso Azul. Ela mostrou a seus totens o respeito que ela mantinha por sua sabedoria, oferecendo a cada um suas palmas estendidas, sinalizando através da linguagem de sinais que ela estava grata e disposta a receber seus conselhos. Corvo começou lembrando que toda a lei divina presente era o equilíbrio encontrado em cada parte natural da criação do grande mistério, e não nas leis feitas pela humanidade. Juntos, esses 4 amigos teriam as respostas que preservariam a justiça da lei divina, bem como a justiça que traria equilíbrio às vidas de todos os interessados. Corvo pediu a Doninha para descobrir a verdade, desde que era detetive do reino da criatura. Doninha podia usar sua medicina da astúcia, engano, da discrição, da ingenuidade e de observar o óbvio e trazer a verdade à luz. Corvo pediu à coruja que usasse sua medicina de sabedoria, discernimento e destruição da decepção para ajudar o grupo a ver toda a verdade. O chamado natural da coruja, no estado selvagem, era sempre perguntar quem, mas invariavelmente descobriu as respostas para onde, quando, como, porquê e o que também. Coruja Nevada foi capaz de encontrar respostas para todas essas perguntas porque ela poderia facilmente detectar a diferença entre uma verdade, uma meia-verdade e uma mentira. O tempo passou, quando os 4 amigos consideraram a pergunta intrigante de como a justiça seria mais bem servida. Peso da Verdade e os espíritos totens sumiram na escuridão quando todos os fatos foram revistos, permitindo que ela se sentasse novamente na quietude. Ela então posicionou seu corpo como grande lagarto, chamado crocodilo, a fim de tocar sua medicina de digerir e assimilar a verdade. Como o grande lagarto dos rios, ela tomou uma refeição de pensamentos abaixo das águas, de seus sentimentos pessoais, e ingeriu cada pedaço de verdade, a fim de integrar tudo o que tinha aprendido. Enquanto a mãe do clã descansava, com suas vestes de dormir, ela enviou seu cordão umbilical, espiritual, do seu umbigo para dentro do corpo da Mãe Terra. As fibras de luz que compunham o cordão umbilical enviavam correntes de calor dentro do seu corpo, desde o fundo da terra, enquanto ela sonhava com várias soluções. Em seu sonho, ela montou na parte de trás do pônei listrado de preto e branco, chamado Zebra. Zebra lembrou-lhe de sua medicina, que nada era definitivo ou absoluto no mundo natural, nada era apenas claro ou escuro, preto ou branco. Ela cavalgou através dos sonhos, passou por planícies de gramas douradas varridas pelo vento, e árvores em forma de cogumelos cujos ramos formaram silhuetas abobadadas contra o horizonte. Mais depressa e mais depressa,
Ela atravessava a paisagem de sonhos até que as listras do corpo da zebra se tornassem turvas e em uma massa de luz radiante, fundindo-se com seu próprio cabelo, que soprava livremente no vento, e seu corpo, que se tornara uma extensão viva pela forma do galope de seu companheiro de quatro patas. De repente, a paisagem do sonho mudou e os dois se encontraram em outro ambiente. Zebra parou na frente de uma gruta cheia de samambaias, onde água limpa e pura caía sobre uma prateleira de pedra calcária, até uma clara piscina abaixo. Peso da verdade desmontou, ouvindo a cachoeira. A gruta foi polvilhada, com minúsculas flores azuis e pincéis indianos laranja. Ela notou algo se movendo atrás do fluxo de água. Guaxinim emergiu, olhos cintilando dentro da máscara preta como um bandido, sorrindo, como se esperasse a chegada da mãe do clã. Olá, mãe. Faz muito tempo que não olhamos um para o outro. Posso ver que você se saiu bem, disse Guaxinim. Peso da verdade sentiu o calor da saudação de Guaxinim dentro do seu ventre, enquanto ela avançava para cumprimentar seu velho amigo. Meu coração está cheio, pequeno bandido, respondeu a mãe do clã. É bom olhar nos seus olhos novamente. Que palavras de sabedoria você tem agora para mim? Bem, mãe, eu ainda sou o protetor do oprimido, do fraco, frágil e idoso. Minha medicina se torna mais forte a cada dia, enquanto a ganância e a desigualdade continuam a capturar os corações da tribo humana. Eu vim para lhe dizer que quando você tomar a sua decisão com o nascimento do novo sol, você pode querer considerar os direitos daqueles que dependiam da comida comum, mas não estavam pegando sua parte, a fim de deixar mais para os outros. Estes membros de sua tribo têm plantado, colhido e armazenado tanto quanto os outros, mas em sua mansidão e humildade, eles escolheram prover aos outros em necessidade, pegando menos do que sua parte. Guaxinim havia revelado a peça que faltava para o confronto entre Ganso Azul e Água Corrente. Os direitos daqueles que foram inadvertidamente afetados pelas ações de ambas as mulheres teriam que ser considerados. Em seu sonho, Peso da Verdade podia ver Zebra bufando e pisando o chão, chamando sua atenção. Zebra relinchou e depois falou: nada é preto e branco, não é, mãe? O sonho desvaneceu-se, causando a Peso da Verdade movimentar seu corpo, desprendendo-se da paisagem do sonho, retornando seus pensamentos ao calor em seu ventre, que estava sendo alimentado pela Mãe Terra. O cordão umbilical de fibras leves misturou todos os sentimentos que ela encontrou durante os 4 sóis precedentes e dormiu com a sabedoria recolhida de seus totens espirituais, bem como os lembretes recolhidos em seu sonho. Junto à massa de sentimentos, impressões, fatos e sabedoria giraram dentro da barriga da mãe do clã, dando-lhe muito para digerir antes do nascimento do Avossol. Peso da Verdade analisou a acusação da Água Corrente em detalhes. Água Corrente dissera que Ganso Azul tinha tomado mais do que sua parte da comida que tinha sido plantada, cuidada, colhida e armazenada por todos os membros da tribo. Se Ganso Azul tivesse acumulado mais alimento para sua família do que era sua parte legítima, a mãe do clã estava preocupada com a questão mais profunda do porquê Ganso Azul faria tal coisa.
Doninha tinha demonstrado a peso da verdade. A dor que Ganso Azul tinha sentido em seu coração, tendo perdido seu filho à fome 2 invernos antes. Coruja tinha visto, através da decepção que Ganso Azul tinha tentado empregar quando ela acusou Água Corrente de ser intrometida, em um esforço para esconder seus medos de ser pega e de perder outra criança à fome. Ganso Azul tinha sido ferida e não tinha podido curar a perda da sua criança, porque se responsabilizou por não ter coletado bastante alimento para sua família. Água Corrente era outro assunto. Fiel ao seu nome, seu riso era como as melodias feitas dos riachos correndo, mas sua fraqueza estava em correr para contar aos outros, não importa quão pequena que fosse a ofensa. Era verdade que Água Corrente não guardava seu próprio conselho, nem seus olhos, nem seus ouvidos para si mesma. O espaço sagrado foi mantido em condições de vidas tribais, observando uma certa polidez. Esta regra para uma vida feliz era boa, que exigia que cada membro da tribo evitasse seus olhos quando a vida pessoal de outros poderiam ser vistas. Qualquer coisa que inadvertidamente fosse ouvida de passagem, fosse considerada informação privilegiada, era para não ser repetida, por respeito ao espaço sagrado do outro. Água Corrente era certamente um corpo ocupado, na maioria dos casos, e sua necessidade de ser observada e reconhecida no passado havia criado vários problemas. Seu comportamento decorreu de nunca ter sido reconhecida como uma criança, vivendo em uma família de muitas crianças, com pais muito ocupados, tentando prover as necessidades físicas, nutrir as necessidades emocionais dos jovens. Durante sua infância, Água Corrente tinha desenvolvido uma personalidade linguaruda, encontrando o que poderia chamar a atenção, e comportou-se e usou uma atitude hipócrita para apontar as ofensas de outras. Mas o tipo de atenção recebida por Água Corrente era a rejeição e a desconfiança. Em sua própria confusão sobre se ela estava ou não sendo notada, Água Corrente definitivamente se isolou de verdadeiras amizades. Ganso Azul estava agindo pela dor e medos antigos. Água Corrente estava agindo das feridas e uma necessidade de ser amada ou reconhecida. Cada mulher estava sentada de um lado do grande espelho de fumaça, projetando que cada suposição era a verdade na ilusão cheia de fumaça que poderia confundir o observador mais astuto. Peso da verdade tomou o cuidado que ela precisava do cordão umbilical espiritual para que ela enviara do umbigo para o corpo da Mãe Terra e soltou o problema dormindo até o amanhecer. Pouco antes do meio-dia, Peso da Verdade trocou suas peles e vestiu seus trajes. A pelagem de seus trajes tinha sido curtida e depois trabalhada com carvão e sebo, produzindo as peles enegrecidas das quais ela havia formado o vestido, as perneiras e os mocassins. A mãe do clã alcançou, atrás da prateleira, lamacenta em sua tenda, e trouxe um pacote especial. Cuidadosamente, ela envolveu a máscara de corvo que ela tinha esculpido há tanto tempo e olhou em seu rosto. Cada pena preta na máscara de corvo tinha sido fixada
com uma cola que Peso da Verdade tinha feito de cascos de búfalo, esfregados e cozidos em água. Ela tinha passado 2 luas no processo criativo e estava satisfeita com os resultados até agora. Tantos invernos mais tarde, a conta na máscara era amarelada, simbolizando que a lei divina era dispensada com o amor incondicional, como o amarelo do ovo-sol. Os olhos na máscara eram vermelhos, representando a fé mantida pelo guardião da lei divina, que sabia que aceitar a verdade era um ato de humildade. Quando o avô-sol estava em zênite de sua jornada através da nação céu azul, Peso da Verdade sentou-se em regalia completa no meio do conselho tribal. Água Corrente e Ganso Azul sentaram-se na frente da mãe do clã, cercada pelos anciões que compunham os guardiões da sabedoria da tribo. Além deste círculo, estavam todos os outros membros da tribo, esperando silenciosamente o início do processo. As palavras de ação de graça foram pronunciadas por Peso da Verdade, agradecendo pela oportunidade de compartilhar e curar, apresentada a ela pela situação em questão. Então, uma erva de cura de cerimônia foi queimada. Assim, a fumaça limparia qualquer amargura ou negatividade que o grupo poderia assegurar contra as 2 mulheres pedindo justiça. Peso da Verdade começou dizendo: eu alcancei uma decisão nesta matéria após os 4 sóis e os sonos exigidos pela lei tribal para realizar minha tarefa de uma boa maneira. Eu consultei os espíritos totens, a tigela de medicina estrelada do céu noturno, os 4 ventos da mudança, os antepassados, os 4 chefes, clãs de ar, terra, água e fogo, o grande mistério. Fui alimentada pela Mãe Terra e abençoada pelo Pai Céu. Eu vi os corações destas 2 mulheres e encontrei a solução que eu sinto ser necessária para trazer cura e equilíbrio de volta à nossa tribo. Ganso Azul pegou mais do que sua parte de nossas lojas do alimento, porque tinha medo de perder outra criança à fome. Ela carrega a culpa de uma mãe que se sentiu impotente quando a morte tomou seu bebê. Embora ela fosse levada pela vergonha e pelo medo, esse comportamento foi egoísta e não considerou os direitos daqueles que trabalharam igualmente duro para criar as lojas de alimento de inverno, das quais todos dependemos. Para Ganso Azul andar o caminho da beleza outra vez, deve devolver a parcela extra que ela pegou. Então ela deve ir para o bosque, para reunir o dobro da quantidade que secretamente roubou de nossas lojas tribais. As bagas, tubérculos selvagens, nozes e verdes que ela guardou devem ser distribuídos igualmente a cada família que perdeu um ente querido para a fome na última lua faminta. Quando esta tarefa for concluída, Ganso Azul gastará um sol com cada família, compartilhando da história de sua perda e ouvindo a história da perda de cada família. Durante as próximas 13 luas, Ganso Azul vai cuidar de crianças diferentes que perderam seus pais à fome. Durante cada ciclo da lua, ela deve tratar como sua própria criança cada criança que ela assistir.
Água corrente falou fora da vez, quando ela tagarelou a Ganso Azul, não respeitando o direito natural de cada membro tribal determinar por si mesmo o que é o comportamento correto, baseado em seu ponto de vista sagrado. Água corrente irá acompanhar Ganso Azul como uma companheira silenciosa, ajudando-a no recolhimento quando ela visitar cada família em luto. Água corrente não é permitida de falar durante o tempo que ela ajudar Ganso Azul, nem nunca falar do que ouviu a qualquer tempo no futuro. Pelas próximas 13 luas, Água corrente não falará nada, ela ouvirá. Ela vai ajudar a mulher da medicina e eu durante as sessões de cura e aconselhamento, mas ela é proibida de falar de qualquer coisa que ela vê ou ouve a qualquer momento no futuro. Ambas as mulheres reaparecerão diante deste concílio em 13 luas. Assim seja, está decretado. As 13 luas passaram rapidamente e o conselho tribal se reuniu novamente. O peso da verdade sentou-se em seu trono de corvo no centro do círculo, pedindo a Ganso Azul para falar do que ela tinha aprendido em sua jornada de cura. Aprendi que todos os membros desta tribo sofreram perdas. Mãe, eu compartilhei o meu pesar e os deles igualmente, e eu percebi que trabalhamos juntos por uma razão. Unidade, partilha e cuidar um dos outros é a força que nos une como um só. Eu me desfiz do medo da escassez e descobri a fé que uma vez me escapou. Não tenho mais medo de envelhecer sozinha se meus filhos morrerem viajando para o mundo espiritual. Eu fiz a paz comigo mesma e não carregarei mais a culpa ou vergonha que obscureceu meu entendimento. Eu estendi minha família além dos limites de parentesco de sangue e amei cada criança que precisou de mim. Através da sua perda de familiares, que cada adulto e criança sofreu e compartilhou comigo, um laço comum foi criado, deixando de lado nossas tristezas, encontrando a alegria, o conforto e a compreensão da companhia um do outro. O peso da verdade agradeceu a Ganso Azul e pediu a água corrente para falar das lições que ela havia aprendido durante as últimas 13 luas. Água corrente não falara desde a última vez que ela enfrentou este conselho tribal e seu desconforto era aparente. Ela lutou para conseguir uma palavra áspera escapar de sua garganta em vão. Poucos momentos se passaram quando ela tentou novamente, finalmente encontrando a sua voz. Essas 13 luas mudaram minha atitude, meu caminho, meu entendimento e meu senso de identidade. Eu quero expressar minha gratidão a você, mãe. Ouvindo as histórias dos outros, vi e ouvi a história da minha própria passagem da ferida para a cura. Eu aprendi a gentileza e a compaixão por mim mesma, cuidando e cuidando dos outros. Compreendo agora a loucura da minha antiga necessidade de ser reconhecida como uma pessoa que vale a pena. Eu me sentia sem valor porque eu nunca tinha visto meu próprio potencial ou talentos. Eu só tinha experimentado a voz crítica da minha cabeça, que me disse que nunca fui boa o suficiente. Porque eu acreditava que eu não era digna de ser amado, eu prejudicava os outros insistindo que eles seguissem um caminho feito,
com as mesmas regras dolorosas que eu tinha imposto a mim mesma. Eu aprendi a compaixão de Ganso Azul e dos outros que compartilharam a dor em seus corações. Aprendi a ultrapassar meu ressentimento do julgamento que você pronunciou a 13 luas. Tenho o privilégio de participar da cura da mulher medicina em sua lealdade, senso comum, habilidade de aconselhamento e sabedoria compassiva. Por esses dons e a cura do meu coração, eu sou realmente grata. O coração de peso da verdade estava cheio. Trilhas de celebração e gritos agudos de vitória encheram o ar da manhã, expressando a alegria dos membros da tribo. Todo mundo tinha visto as mudanças nas duas mulheres e tinha esperado com expectativa para este dia. O caminho da beleza tinha sido restaurado para a tribo sem punições injustas ou decisões que poderiam tê-los dividido. O equilíbrio da lei divina havia sido cumprido. Cada mulher tinha aceitado a verdade de suas ações, encontrando maneiras de suportar e curar a antiga dor. Que tinha criado maneiras de suportar e criar a dor antiga, que tinha criado aquele trajeto tortuoso. A vida era boa e a abundância encontrada nesta família tribal estava em equilíbrio novamente. Peso da verdade viu que Água Corrente e Ganso Azul aprenderam o valor da irmandade, ficando juntas na diversidade. Ambas as mulheres haviam sido forçadas por suas próprias ações a confiar na outra, a ver suas semelhanças e a ir além de seus julgamentos para encontrar um vínculo comum. Desse entendimento surgiu uma amizade, fazendo irmãs as antigas inimigas. Água Corrente descobriu a primeira amizade verdadeira de sua vida e Ganso Azul tinha curado seu medo do abandono. Peso da verdade enviou gratidão à fonte original da criação, o grande mistério. O grande mistério pelas lições que aprendeu sobre ser a portadora da cesta de cargas. A mãe do clã já não se sentia sobrecarregada por seu papel de dispensar justiça. Ela percebeu que cada duas pernas carrega o fardo de ser responsável por suas próprias ações. Para crescer, cada ser humano escolhe as lições que ele ou ela precisa para aprender, acrescentando as experiências na cesta de cargas que ele ou ela leva em sua caminhada na Terra. A responsabilidade de aceitar a verdade dessas lições é deixada ao indivíduo, determinando se essa pessoa sente-se sobrecarregada ou liberada pelas experiências. A partir daquele sol, Peso da Verdade sempre se lembraria que corvo tem o grasnido que ecoa nos ventos para todas as nações. A divina lei trará abundância na vida para todas as nossas relações se alimentarmos nossa bondade e passar pela sombra que é alimentada pela dor antiga. Somente então a humanidade aceitará a verdade, compreendendo que o grande mistério criou todas as duas pernas para caminhar na beleza como receptáculo de amor.